Olá, estamos iniciando mais um de bate-papo e hoje nós vamos falar sobre vida bem resolvida. É isso mesmo. Isso é o desejo de todos nós, né? De termos uma vida bem resolvida. Mas antes de apresentar aqui essas pessoas preciosas que vão falar aqui com muita propriedade desse assunto, eu quero pedir para você, pega esse link, compartilha agora com o maior número possível de pessoas. Por que eu estou te falando isso? Porque esse conteúdo, ele é muito especial. De verdade, eu estou aqui vibrando com uma expectativa muito grande para falar sobre isso, porque eu sei que nós vamos ter a oportunidade de ajudar, de abençoar muitas pessoas através desse conteúdo. Então, não esqueça de dar o like, né, o joinha, de compartilhar, porque esse assunto, gente, ele é nota 1000. Então, sem mais delongas, como diria o povo do interior, eu queria apresentar aqui esse casal Rovida, que é o sobrenome, mas que fala também de vida e vida bem resolvida. Então, Simone, Cris, bem-vindos aqui a essa mesa de bate-papo. Então, como diz o figurino, né, e a etiqueta, primeiro as damas. Então, queria que você falasse um pouquinho, se apresentasse aí para quem está nos assistindo. Quem é a Simone Rovida? Fica à vontade para falar o que você quiser. Ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra, um privilégio muito grande estarmos aqui, né, com vocês, compartilhando a nossa história, porque nada mais é a vida bem resolvida é a nossa história. Então, eu queria primeiramente agradecer você, bispo, a bispa, toda a equipe de staff. Muito obrigada. É uma alegria. Para nós, de verdade, é uma honra ter vocês aqui conosco. Amém. Bom, meu nome é Simone Rovida. Tenho 50 anos de idade. Tenho um filho de 33 anos. Uma nora maravilhosa. Olha, a propaganda da nora, então a nora é maravilhosa mesmo. E um netinho de 1 ano e meio, né? Que bênção. Essa é a nossa família. E tenho a formação em Direito, né? Atuei por quase 20 anos como advogada de uma grande instituição bancária e entendi que isso era algo que já tinha passado e eu teria que viver o meu propósito, né? Uma hora a gente conversa sobre isso, é bem legal, é bem profundo, também faz parte dessa vida bem resolvida, mas também é uma longa história. E atualmente eu atuo como terapeuta, fiz também um curso de Master Love, que é focado em relacionamento e sexualidade, e hoje nós ajudamos homens e mulheres a terem uma vida bem resolvida, resumindo, né? Que é ter em cada área da sua vida algo que possa dar um up, né? Ou corrigir algo, ou elevar as suas metas, as suas expectativas, curar traumas, enfim. Uau, é muita coisa. Agora, bonitinho, não sei se essa câmera tá pegando a cara do marido dela. Ele tá ali com uma cara de love. É o Master Love, olhando para a esposa. E quem é o Cristiano Rovida, pastor Cris, que é uma bênção do nosso ministério, esse casal abençoado, né? E fala um pouquinho aí de você, se apresenta aí para nós, né? Para o nosso público. Obrigado primeiro, Bispo Ricardo, Bispione. Queria agradecer por esta oportunidade, dar parabéns para vocês, né, por esse trabalho, dizer que é uma honra poder estar sentado aqui hoje com vocês. É verdade. Pessoas que a gente ama muito já tiveram por aqui, né, nossos bispos, amigos. É verdade. E louvar a Deus porque essa também é uma ferramenta que eu tenho certeza que Deus usa para, como você falou agora há pouco na nossa oração, antes de iniciarmos aqui, para poder ajudar pessoas. É verdade, é verdade. Bom, eu sou o Cristiano Rovida, hoje sou pastor da Igreja Cristo Vive São Paulo. Juntamente com a minha esposa, nós servimos a nossa Igreja de São Paulo. Queria deixar também aqui registrado um abraço para o Bispo Rai, para toda a família Brant, para todos os nossos amigos da Igreja de São Paulo, que vocês fazem parte também dessa história, né? Estamos juntos aí nesse propósito. Tenho 45 anos, sou casado com essa preciosidade, minha esposa, Simone, né?
Como ela mesmo disse, né, nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre essa questão da vida bem resolvida. Eu hoje tenho o curso de psicanálise, ao longo desses últimos anos também venho me desenvolvendo, sou formado em marketing, faço gestão de negócios, hoje eu tenho uma empresa que eu administro que é do Senhor, né? Então a gente está muito feliz e grato a Deus de ver também hoje nós podemos ter tempo disponível para também estar trabalhando, né? Para o reino de Deus. Então tá aqui hoje nessa tarde, só poderia ter sido Deus a nos trazer aqui. Estamos aqui hoje para falar daquilo que você quiser. Uau, em relação aí a relacionamento. Sim, eu quero saber tudo hoje. Amém. Porque assim, é muito bacana. Quem tiver oportunidade também de entrar, depois seguir, vocês montaram uma página recentemente, né? Sim. Sobre vida bem resolvida, né? Perfeito. Então, depois entra aí, segue a página deles, é muito importante para vocês entenderem. E a gente vai falar de diversos assuntos, entre eles relacionamento. Como eu falei até gravei hoje à tarde, quando vocês chegaram, a gente estava falando sobre essa questão, né, de tudo que nós vamos falar. Eu gravei lá, vamos falar de vida sentimental, emocional, aquele que se divorciou, novo relacionamento, traumas no relacionamento, pessoas que passaram por uma ruptura, hoje não tem ninguém, querem refazer a vida, pessoas que já refizeram, alguns que estão no relacionamento que não está bem resolvido, e muitas coisas, né? Mas de onde surge o vida bem resolvida? Eu não sei quem vai falar primeiro, aí eu vou soltar. Você. De onde surge o vida bem resolvida? Não, legal. O vida bem resolvida, na verdade, ele surge da nossa própria história. Nós estamos casados há 14 anos, completamos agora em novembro. O ano que vem fazemos 15 anos aí. Vou deixar um spoiler, né? Se Deus quiser, teremos uma linda festa aí para comemorar. Já fica convidado o Bispo Ricardo Bispione para estar com a gente. Já vou salvar na agenda. Amém. E na verdade o Vida Bem Resolvida ele nasce da nossa história, né? Nós nos casamos há 14 anos atrás no Senhor. Tivemos um encontro na nossa igreja e vínhamos do mundo, né? Cada um com uma história, com uma vida, com uma situação. E quando nós nos conhecemos e conversamos a primeira vez, né, nós tínhamos muito claro aquilo que nós queríamos. E a gente fala isso muito, né, com as pessoas que a gente conversa, que estão começando um relacionamento, né, sobre essa questão de ter um relacionamento puro, de ser exatamente como aquilo que Deus determina, né? E ali a gente já via que nós tínhamos alguns desafios a superar, né? Eu vinha de uma situação bem complicada, particularmente falando, né? Então Deus estava ali naquele processo de resgate, de sendo tratado por Deus ali nas minhas emoções, no meu orgulho. E aí nós casamos, né? Mas como a gente sabe, a palavra de Deus hoje ela tem os princípios, né? Deus tem ali a forma que nós devemos ser como casais, né? Se a gente for ali para Efésios 5, dos 23 ao 28, tá claro ali o que Deus determina para o casamento. Só que Deus é tão maravilhoso que assim como a salvação a gente tem que desenvolver. Verdade. Então não existe um manual pronto de como ser um homem e uma mulher casada. Você vai aprendendo no dia a dia. Então ao longo desses 14 anos a gente passou por todos os desafios que vocês possam imaginar. Tivemos situações de crise financeira, tivemos situações no nosso relacionamento, com relação ao nosso filho, então com relação ao nosso trabalho. Então todas as áreas que abrangem hoje a vida de um casal nós somos experimentados, né? E aí há mais ou menos 1 ano e meio atrás nasceu um inconformismo dentro de nós de vermos pessoas, filhos de Deus, pessoas que são próximas a nós, que nós amamos e não ver a vida sendo desenvolvida. E daí surge num dia em casa um bate-papo, eu e minha esposa, e aí a gente conversando, a gente precisa fazer alguma coisa nessa questão, faz parte do nosso propósito, e ela falava alguma coisa que tinha que linkar com vida, e aí Deus me deu ali o nome, Vida Bem Resolvida, que nada mais é do que todas as áreas da vida de um casal, ou de um homem, de uma mulher que querem ter um relacionamento, ou que já passaram por um relacionamento, né? E aí nasce o nome Vida Bem Resolvida. Mas e aí, assim, fazer uma pergunta agora para Simone, jogar para cá. Sempre foi bem resolvida a sua vida? De repente você chega num relacionamento. Porque a gente tem uma imagem da mulher cristã que porque ela é cristã tá tudo resolvido. É isso? Não, de forma alguma. Então fala um pouquinho para nós aí. Porque tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora que são cristãos e outros não, né? Uhum. Eu sou cristão, a vida é bem resolvida. Eu não sou, não é. Então assim,
Qual que é o termômetro? Como é isso? Como foi com você? Melhor dizendo, como foi com você? Eu trouxe, assim como meu marido, uma bagagem muito grande do meu passado, né? E isso foi todo um peso que eu carreguei nas costas. Quando eu conheci a graça, quando a genuína conversão me alcançou, eu vi que eu tinha muitas coisas para arrumar, mas muitas mesmo. E fui alinhando, né? Tudo que eu fui aprendendo, fui reorganizando. E isso, os anos foram passando, obviamente, fui acertando. Deus foi conduzindo e a vida foi transformando muito rapidamente. Mas, passados muitos anos ainda, eu me sentia ainda muito triste. Eu tinha algo dentro de mim que ainda me consumia. E eu fui buscar entender o que era isso, né? Então, uma das coisas, um dos pesos que eu descobri era o vitimismo. Então, mesmo sendo uma mulher de Deus, mesmo sendo uma mulher bem amada, né? Num relacionamento bom, numa igreja maravilhosa, eu tinha o meu trabalho, eu era realizada profissionalmente. Ainda, de onde vinha aquela tristeza? De onde vinha aquelas dores? Então, com tudo que foi acontecendo na nossa vida, porque os problemas não terminaram, óbvio, né? Enquanto estivermos aqui, teremos aflições. É verdade. E superações. Mas tinha algo que eu sabia que não estava certo, né? E eu fui buscar saber, fui buscar me conhecer. Aí eu vi que eu não me conhecia, eu descobri que eu não me conhecia. Então foi todo um trabalho em busca do autoconhecimento, em busca dessas informações que poderiam me ajudar. Aí podem me perguntar, né? Mas a palavra não é suficiente? Como meu marido bem disse, sim, a palavra é suficiente, mas tem a nossa parte. Nós temos que desenvolver. Desenvolvimento, exato. Né? E foi Você isso tinha um que desenvolvimento espiritual e faltava o desenvolvimento, o que eu estou entendendo é isso, desenvolvimento emocional, sim, né? Porque sim. fala um pouquinho, como era essa questão do vitimismo? Vitimismo tudo. O vitimismo, eu recorria à falta de autorresponsabilidade. Então, perfeito. A culpa nunca era minha, né? Eu achava culpados, né? Para as coisas que me aconteciam, para os sentimentos que eu tinha, e na verdade faltava a autorresponsabilidade, trazer para mim o que aquilo me feria e resolver. Então eu descobri que tinha coisas que não estavam também no meu controle, eu não posso controlar o que você pensa a meu respeito, perfeito. O que você faz. Então tudo isso eu fui desenvolvendo. Isso é um problema muito sério, né? Porque todo ser humano tem a tendência, se não tiver a vida bem resolvida, vamos usar esse tema muito propício, se não tiver a vida bem resolvida, a gente sempre vai querer achar um culpado para o nosso fracasso, para o nosso exato. Problema, para a nossa infelicidade, e a gente põe de lado a autorresponsabilidade, né? A gente não assume que assim, eu não posso controlar o que o outro pensa a meu exato. respeito. Agora, eu posso me controlar, eu posso entender o que eu quero, né? O que eu busco para a minha vida, né? Que é essa vida bem resolvida. Agora, você tem, se a gente pode falar sobre isso, se você não sentir à vontade, a gente muda o assunto. Mas quem tá nos assistindo agora, né, talvez não perceba que você tem uma... Eu não sei qual que é o nome, na questão da audição, é uma deficiência? Qual é o nome que é utilizado? Uma deficiência adquirida. Adquirida. Porque eu nasci... ouvinte, e num determinado momento, né, aos 34 anos, eu descobri que eu tinha um tumor no ouvido. Foi quando eu cheguei na igreja, né, Cristo Vive, de São Paulo, com este diagnóstico, e foi quando eu conheci o meu marido, foi quando eu conheci a graça de Deus. Então eu cheguei foi nesse período. Eu cheguei com um diagnóstico de neurinoma do acústico, um tumor no ouvido. E você perdeu a audição? Perdi 100%. Totalmente, 100% de um lado. Então, eu sou surda unilateral. Unilateral. Exato. E aí você não tem... A gente estava brincando que às vezes a pessoa fala de um lado do seu ouvido e você não ouve. Não ouço. Absolutamente nada. Nada. Né? E qual é a superação disso? Isso interferiu no relacionamento de vocês?
Como que fica isso? Ou como ficou? Eu vou falar a minha visão, depois, se você quiser, amor, você fala a sua. Atingiu positivamente, porque eu cheguei na igreja em março de 2007 e a minha cirurgia estava prevista para julho do mesmo ano, ou seja, março, abril, maio, junho e julho, 4 meses depois. E um mês antes desta cirurgia, eu comecei a namorar meu marido. Então, eu morava aqui em São Paulo sozinha. Aqui não, né? Aqui é Itanhaém. Eu morava na capital sozinha, dividia o apartamento com uma amiga. E toda a minha família é do interior de São Paulo, de Jundiaí. E essa cirurgia estava agendada, nós iniciamos nosso relacionamento, que também tem uma grande história por ali. E ele falou assim, bom, você não tem ninguém aqui em São Paulo, né? Independentemente se o nosso namoro vai prosperar ou não, eu sou teu irmão em Cristo e eu vou te ajudar. Uau! Então, roubou meu coração nessa hora. Ele foi muito inteligente. Foi. Né? Não sei se articular as palavras. Não sei se foi intencional, mas esse é o coração dele. Depois assim. ele vai contar pra gente. É o coração dele. E nessa situação, foi ele que me internou, foi ele que cuidou de mim, juntamente com a irmã Liene, né, que é, né, uma bênção nas nossas vidas, mas naquele momento ela foi fundamental, né, nos ajudou muito. Então, não tinha como ser diferente, né? Cuidou de mim, cuidou de tudo que precisava, de todas as minhas necessidades naquele momento, e também foi o porta-voz para minha família, né? Então, foi nessas condições que ele conheceu a minha família, foi no hospital, que eu estava internada, inclusive foi assim que ele conheceu meu filho. Olha só. Que tinha 17 anos na época. Olha que coisa linda. É uma história linda. Muito. E para você, Cris, como é essa questão da... Eu fico pisando em ovos aqui para falar da palavra, mas é a deficiência auditiva, é assim que eu posso falar dessa forma, pode. Né? Uhum. Né? Então, isso de alguma forma afetou depois a relação de vocês? Mudou? Teve algum momento que você pensou, poxa, ela tem esse problema? Pode ficar bem feinha, paralisada. Como que ela vai ficar? Como é ou não? Não, porque, como ela mesma falou, né, eu tinha acabado de chegar na graça, estava aberto ali, né, para aquilo que Deus estava fazendo na minha vida e aprendi muito rápido ali, através da instrumentalidade dos nossos bispos, nossa saudosa Bispa Solange, sobre essa questão do amor, essa questão de se doar. E quando a gente se conheceu e ela me contou, né, foi no nosso primeiro encontro, imagina, nosso primeiro encontro, depois que a gente se conheceu ali, que a gente saiu para almoçar, ela me conta isso, né. Então, para mim foi muito natural, porque eu falei exatamente isso, olha, eu não... como um irmão seu em Cristo, eu preciso te dar o suporte. Mas como a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem, a gente não sabia, obviamente, naquela época, porque Deus não mostra ali, ele vai mostrando aos poucos. Se a relação iria prosperar ou não. Mas daqui a pouco a gente vai poder falar um pouco mais sobre o que aconteceu depois, mas eu sabia que ia cooperar de alguma forma. Então, ela tinha 2 possibilidades, né? 3, na verdade. Uma de fazer a cirurgia e ficar 100%, que hoje a taxa... de pessoas que têm, o caso dela é muito pouco, né? Porque você faz uma cirurgia no ouvido e pega todos os micronervos, então é muito delicado quando passa ali o bisturi. O médico falou pra gente, ou ela pode ficar paralisada, pode ter uma paralisia facial no rosto, ou ela pode perder a audição. Então, para ambas situações, para mim, eu fui muito tranquilo e fiquei preparado. Falei, Deus, independente de qualquer coisa, eu não vou abandoná-la, mesmo sem saber se ia prosperar o nosso casamento ou não. Então, eu louvo a Deus porque hoje ela poderia, em vez de não ouvir, ter uma paralisia no rosto. E eu acredito que seria muito mais desafiador para ela como mulher, a questão da autoestima, isso tudo. Então, para mim, foi muito tranquilo. Você sabe, Cris, você falando isso, porque assim, às vezes, num momento como esse, a mulher às vezes passa por um problema, né, de saúde. Eu vejo que assim, o homem passa por um problema, muitas vezes a mulher fica ao lado dele, né? Sim. Ele passa por um problema, a mulher cuida. Talvez alguém que esteja assistindo a gente aí agora diga, não, eu sou essa mulher, eu cuido do meu marido, hoje ele está numa cama, ele está numa cadeira de roda, alguma coisa. Mas às vezes o contrário não, né? Verdade. Muitas vezes o marido, a mulher passa por um problema, imagina, corria o risco de uma paralisia facial, alguma coisa, e nesse momento a gente percebe que o homem abandona. E você foi na contramão de tudo isso. Sim. Perfeito.
É verdade. Perfeito. É verdade. Então, aí passado os anos, né? Lógico que foi um desafio na época, né? Pra vocês terem uma noção, a cirurgia da Simone foi muito delicada, mas quando ela saiu de lá, o médico disse pra ela, se você tiver dor de cabeça, toma Dorflex. Né? Porque, incrível. Assim, incrível, né? Então, o médico que Deus colocou ela com o maior especialista do Brasil, um cara reconhecido mundialmente, internacionalmente, um cara que dentro do consultório dele a gente viu Deus agindo, né? Porque assim, hoje a gente, humanamente falando, naquela época não teria condições financeiras para arcar com aquela cirurgia. E ele falou para ela, independentemente de quanto você tem, eu vou te operar. Olha só. Então Deus já inclinou ali o coração, né? E aí, ao passar dos anos, a gente começou a entender o porquê de tudo aquilo, que era o propósito que Deus tinha e o para quê, na verdade, né? Então aí lá na frente, hoje, a gente vê como Deus era bom. Então hoje, quando a gente começou, por exemplo, né, o trabalho no nosso Ministério de Libras, na nossa igreja, e quando Deus ali, sabiamente, através da vida da bispa, Deus mostrou para ela que seria assim que estaria à frente desse ministério, a gente louvou a Deus porque a gente entendeu, poxa, não que outras pessoas não pudessem estar ali, mas por ela ser surda unilateral, então obviamente que ela estaria muito mais conectada hoje, por exemplo, com os surdos. Entendi, sim, perfeito. Você entendeu? Perfeitamente. Olha como Deus é perfeito. Então assim, ainda que a gente acredite que Deus possa curar ela, porque eu creio que Deus pode, a hora que Ele quiser, né? Mas a gente aprendeu a conviver com isso. É que às vezes pra gente a gente fala a cura, porque a gente vê como algo... Agora, Deus não vê como nós vemos, curada, né? Ela foi curada, né? Perfeito. Ela foi curada e, pelo contrário, através dessa nova oportunidade que Deus deu a ela, ela pode hoje abençoar outras tantas vidas e com uma empatia muito diferente, né? Sim. E isso é E eu queria fazer um parênteses, bispo, que você mencionou a respeito de homens que abandonam. Inclusive, isso fortaleceu o nosso relacionamento, né? Porque ele, independentemente do que iria acontecer, eu estava radiante, eu estava feliz, eu estava apaixonada. Então, tudo isso cooperou para o meu restabelecimento rápido. Eu acredito. Né? Eu me lembro que na época... Estado emocional, né? O estado emocional conta muito num momento como esse. Eu me lembro que na época eu tinha uma colega, uma par comigo no banco que eu trabalhava, que estava com depressão. Ela ficou 8 meses afastada. E eu tinha operado o ouvido, porém a cirurgia precisou abrir o meu crânio. Ou seja, não era mais uma simples cirurgia de ouvido, e sim de uma cirurgia da cabeça. Então, muito grave, muito delicada, de muitas horas. Fiquei na UTI. Enfim, eu fiquei de licença apenas 2 meses. Olha só. Então, eu atribuo, lógico, todas as honras e glórias a Deus, mas aquele estado emocional bom, conhecendo a palavra de Deus, a ambiência espiritual, apaixonada, o estado emocional te restabeleceu, te ajudou no seu restabelecimento. Né? Sendo amada pelos irmãos, como eu mencionei, né? Uma outra pessoa que mal me conhecia, que era a irmã Liene, né? Me acolheu. Abraçou. Exato. Então, eu me senti, né, muito amada. E aí a gente vai entendendo algumas questões dessa questão da vida bem resolvida. Porque, na verdade, o que nada mais é do que uma construção de uma relação. Exato. Né? Onde entra o diálogo, onde entra a superação dos desafios, os acordos, os limites. Exato. Tudo isso. E aí você falou que você tem 50 e o Cris 45, então uma diferença de idade. Sim. A mulher, ela tem uma questão de amadurecimento até maior, né? Não é uma regra, mas há uma perspectiva de que as mulheres têm um amadurecimento maior do que o homem, né? Isso nunca também interferiu, nunca houve um preconceito, porque ele é mais novo, não. Nunca. Para nós, como quando a gente se conheceu, a gente estava muito certo do que a gente queria, né? Como a gente falou, a gente vinha de histórias diferentes, de muito sofrimento. E quando a gente conheceu, a gente falou, olha, a gente vai namorar para casar, nós vamos namorar em santidade. E eu queria muito uma mulher de Deus, já tinha passado por muitos relacionamentos que me frustraram, que me machucaram muito, e assim também.
Então eu orava a Deus e dizia, pai, eu não sabia nem dizer fisicamente o que eu queria, mas eu só sabia que eu queria uma mulher segundo o coração de Deus. E Deus foi tão bom que me deu mais do que eu pedi, que é a minha esposa. Então, essa questão da idade, na verdade, é até bom você tocar nesse assunto, porque a gente nunca parou para conversar sobre isso. De tão natural que foi a nossa história, o desenvolvimento, que para nós nunca foi motivo de... é porque você é mais novo, eu sou mais velho. Não, Deus uniu duas histórias. Duas pessoas que tinham o mesmo propósito, né? E para nós foi bastante tranquilo. Então, assim... É porque às vezes tem mulheres, né, que tem um certo receio de se relacionar com um homem mais novo. Concordo. Ele é mais novo, eu tô com 50, ele tá com 42, eu tô com 50, ele tá com 40... E aí já gera um certo preconceito e às vezes uma grande oportunidade de ser amada e de dar amor é perdida. E vocês não perderam isso. Quer dizer, é importante a gente falar desse assunto, porque quando se fala de vida bem resolvida, é isso, né? É entender assim, eu quero alguém para amar, para que eu possa cuidar, para que possa me amar, para que possa cuidar de mim, e nós vamos desenvolver essa relação, né? Agora, você vem de um relacionamento sofrido, Cris, você também vem, Simone, e aí vocês se encontram, mas vocês já estavam bem resolvidos? Não. Então eu quero ouvir essa história. Agora nós vamos entrar. Agora vamos entrar na cereja do bolo. Porque tá todo mundo assistindo agora aí e o pessoal tá falando, mas aí começou tudo maravilhoso, porque ele fez isso, ela fez. Mas e aí? Porque você também falou, eu tinha os meus traumas, eu tinha os meus problemas. Sim. E eu queria que a gente se aprofundasse um pouquinho nisso daí. Até chegar nessa relação bem resolvida, né? Até chegar nesse momento que vocês disseram, não, nós temos uma relação bem resolvida. Mas a grande maioria das pessoas, elas não têm. E não tem não porque não querem. Não tem porque não sabem como ter uma vida bem resolvida. Porque todas as pessoas querem ter uma vida bem resolvida. O problema é que as pessoas não sabem como construir. Eu queria que vocês me falassem como a gente constrói. Eu vou contar a visão que eu tinha dele e seria legal se ele falasse a visão que ele tinha de mim, apesar de já imaginar e já saber. Mas eu olhava para a situação, não era a situação que eu tinha sonhado ou desejado, né? Como você disse, um homem mais novo. Talvez no passado eu tivesse pensado, não... eu pensei, eu quero um homem bem-sucedido, um homem estudado, porque eu já sou uma advogada, então eu quero alguém do meu nível... Acima de mim. Acima de mim, que cuide de mim, que pague minhas contas, enfim. Eu queria um pacote completo, um príncipe no cavalo branco, e não foi bem assim, né? Então, quando eu conheci o Cris, a história dele era muito diferente disso. Era ainda um diamante bruto, né? Era ainda uma situação muito difícil, mas eu orava, né? Primeiro veio a atração física, que não é regra. Aprendi isso com a Bispinha Solange, né? Que não é regra você primeiro ter uma atração física, uma paixão. Não, mas foi o nosso caso. Eu olhei, me interessei e as coisas se desenrolaram. Ele tá rindo aqui, você viu esse homem bruto. Ele disse, esse com essa barba, esse é ele. Tinha uma situação financeira complicada, não tinha... Complicado ou ruim? Eita. Péssima. Não, vamos falar. Nós temos que falar a verdade. Porque às vezes a pessoa, Simone, ela tá num relacionamento e ela olha para uma pessoa, para um homem ou para uma mulher, eu não vejo potencial. Muito pelo contrário. Eu não vejo potencial, porque talvez não tenha essa faculdade, não tenha isso, não tenha aquilo, não tenha um carro, não tem... A gente não vê o potencial. Então, né? Isso foi o que chamou minha atenção. Ele não tinha todos esses atributos, mas era um homem de Deus, que era o que eu queria, e eu via esse potencial nele. Isso é extraordinário. E eu ia para a palavra, eu orava, eu era recém-chegada na graça, mas eu já tinha aprendido que a paz, né, que era o árbitro do meu coração. Então eu orava, eu ouvia os cultos e o Senhor testificava esse relacionamento.
Então, nós namoramos 1 ano e meio em santidade, que eu amo contar essa história, porque parece um conto de fadas e não é real. É real, então é maravilhoso, né, dar este testemunho, só que eu via esse potencial nele. Então, eu abri mão de todos os meus preconceitos e apostei nessa relação. Isso é fundamental, gente, porque, né, Cris, a gente olhar e assim, porque não há nenhum demérito em você estar vivendo um momento difícil, né? Não há nenhum demérito em você, naquele momento, tá passando por um momento de dificuldade, ou refazendo a vida, reconstruindo, ou, melhor dizendo, talvez nem teve a oportunidade nem de refazer, nem de construir algo, né? Mas, de repente, ao lado de alguém que também se torna uma base, um suporte, um apoio emocional, um apoio espiritual, a construção de uma família. E aí você vê, né? 14 anos, 15 anos agora, em novembro do ano que vem, de 2023, o que foi construído. Exato. Né? Mas lá atrás, muito legal você falar isso, lá atrás você olhou e acreditou, né, nesse potencial. E eu tinha uma história também, que como era para os seus olhos a minha história? Isso que eu queria saber, né? Porque falamos isso, porque aí também entra um outro aspecto. Lógico. Né? Agora me permita falar, aí entra ele, jovem. Sim. Né? Porque 45. Com 29. Na época 29 e eu 34. Então, 29 anos, sem filho. Perfeito. Com um futuro pela frente, porque com 29 anos é um garoto, né? Com um futuro pela frente para poder construir sua vida profissional, familiar, talvez uma expectativa diferente, talvez até de mulher também, mais jovem, mais nova. Sem filhos. Sem filhos. E aí, de repente, acontece diferente. E qual é a tua visão, Cris? Sim, só para contribuir um pouquinho com o que a Si falou, quando ela me conhece, e aí eu sei que ela foi bem cuidadosa aqui, mas era muito pior do que ela falou. Né? Eu já dei esse testemunho várias vezes. Eu estava num quarto de pensão, num quarto e um banheiro, não tinha dinheiro para comer. Meu Deus, uau. Não tinha dinheiro. O que eu ganhava praticamente era para pagar a moradia. Uau. Né? E eu chego ali naquele local em 2006, vindo já em junho do meu aniversário, numa situação bem complicada, onde foi o ápice ali, foi quando eu realmente falei para Deus, Senhor, ou o Senhor muda a minha história ou me leva desse mundo, porque eu já não estava mais aguentando aquilo tudo. E aí eu chego ali na pensão em outubro de 2006, em janeiro eu conheço a igreja e ali Deus começa a me trabalhar naquele quarto de pensão. Então eu louvo a Deus por ter passado por aquele processo. Uau. Onde Deus quebrou o meu orgulho, onde Deus refez o meu caráter. Eu tinha ali o que falava o nosso abençoado Davi em Salmos. Quando os meus ossos calaram, quando eu me calei, os meus ossos doíam. Secaram. Então, né? secaram. Então ali eu estava, humanamente falando, no fundo do poço. Então quando a Si me conhece, eu tinha 2 camisas social, uma bermuda e uma calça. É o que eu tinha. Uau. Então eu lembro que eu não tinha dinheiro para lavar roupa. Eu era o quarto, um chuveiro, o vaso sanitário. Eu sentava no vaso sanitário, lavava a roupa e aproveitava para chorar. Porque eu falava, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Com 29 anos não tinha esperança nenhuma. Sem expectativa nenhuma. E passado por grandes empresas, multinacionais. Mas assim, como você falou, era um moleque novo, vindo uma história também familiar complicada. Então... me senti realmente sozinho naquele processo. Eu sei que hoje foi Deus que me levou para aquele local, porque era ali a forma dele trabalhar. Porque o deserto é onde Deus trabalha, né? Sim. Eu aprendi isso ao longo da minha vida. Deus nos leva para o deserto não porque Ele não nos ama, pelo contrário, é porque Ele nos ama tanto. Toda vez que Deus leva alguém para um deserto, talvez alguém que esteja agora aí eu estou nesse deserto, Deus nos leva para um deserto, para nos restaurar, para cuidar de nós. Foi assim com José, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, com os grandes homens e com as grandes mulheres que a Bíblia fala. Deus sempre leva por um deserto, não para matar, mas para curar. Bem, né? Que bem. Coisa extraordinária. E aí, nesse processo todo, quando a gente se conhece, a Simone nunca me olhou com nenhum tipo de preconceito. Isso eu sentia desde o primeiro momento, quando a gente teve o primeiro troca de olhar nosso na igreja. E você abriu a tua vida naquele momento? Não. A gente foi um processo ali.
Isso eu queria falar para você que está ouvindo a gente, que é muito importante, né? Às vezes, o que eu vejo muito hoje? As pessoas às vezes chegam para um relacionamento novo e já querem logo de cara vomitar tudo que aconteceu no anterior. Descarregar a vida toda. E isso muitas vezes não é benéfico, entendeu? Então naquele momento ela me viu como eu era. Ela me conheceu, ela não sabia o que estava por trás. Se eu era um cara bem sucedido. Tinha um período do namoro para isso, se eu tinha né? grana, não sabia nada. Então naquele processo eu estava endividado, com uma dívida altíssima, nome sujo. Não tinha carro, nada. Não tinha nada. Eu lembro de uma passagem, por exemplo, que eu trabalhava vendendo um sistema de segurança, alarme de rua, alarme assim, colocar na rua. E eu trabalhava na Vila Madalena e morava no aeroporto. Então o que eu fazia às vezes? Eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu voltava de condução e não comia, ou eu saía da Vila Madalena a pé e ia até o aeroporto para poder comer. Uau. Então essa era a situação que eu me encontrava. E eu vinha ali na rua orando, chorando, chegava em casa, o pé ficava desse tamanho, porque eu caminhava não sei nem quantos quilômetros. Foi nessa situação que a Sim me conheceu. E quando eu conheço ela, uma advogada, uma mulher bem-sucedida profissionalmente, uma mulher que saiu de Jundiaí, venceu na vida, comprou uma casa dela. Então, assim, era uma dicotomia muito grande. Ela muito bem-sucedida profissionalmente e eu, o homem ali, totalmente quebrado. Então, quando a gente se conhece nesse momento, que eu olho para ela, eu falo, meu Deus, como é que vai ser agora? Uau. Porque normalmente é aquilo que ela falou, né? A mulher, ela deseja, não tá errado a mulher querer ter um... Não tá errada, não pelo tem contrário. isso, muito pelo contrário, ela não vai querer sair da casa dela para não ter uma condição melhor. Exato. Só que ela já tinha saído muito nova, ela foi uma mulher que batalhou muito para chegar até ali. Então era muito louco, era uma dicotomia muito grande. Ela aqui no auge da carreira e eu lá embaixo. Então, quando ela fala desse potencial que ela viu em mim, eu de coração aqui... Você não sabe qual é. Na época eu não vi esse potencial. Ah, mas ela tá maluca, que potencial. Ela falou, eu vejo você como um grande empresário, um grande diretor, mesmo, um homem bem sucedido. Você falava pra ele. E eu olhava pra ela e falava, mano, ela tá maluca. Da onde ela... Essa postura. Eu tô tendo pra comer, a postura. A postura as dele. decisões. Sempre firme. Sempre firme. Se tinha que falar não, era não. Com firmeza, amoroso, mas com firmeza. Então, isso me atraiu demais. Né? Eu me sentia segura ao protegida, lado dele. Né? Protegida. E para mim foi um desafio, porque agora como é que eu vou lidar com uma mulher independente? Esse é um outro ponto. Um filho, divorciada, independente, que tem a sua casa, que é bem sucedida, que tem o seu dinheiro. Então assim, quando a gente fala dessa vida bem resolvida, eu passei por todas essas lutas internas. Gente, isso entendeu? É extraordinário a gente falar desse assunto, porque às vezes tem muito homem vivendo essa realidade, porque ele não tem uma profissão, talvez não conseguiu estudar, a mulher ganha mais, às vezes a mulher que é a gente não quer que seja dessa forma, mas muitas vezes a mulher ela ganha mais, ela é que traz o pão para dentro de casa, e uma vida bem resolvida também é o marido saber entender esse momento, saber passar por isso, porque fere um pouco o orgulho do homem, né? Com certeza. Sim. Com certeza. Eu me sentia muito machucado. Pra mim nunca foi um problema assim com ela, né? Mas ali no meu secreto, no seu ego, lógico, no meu secreto, você como homem. Eu chorava ali, dizer, como pode um cara com a minha idade, 29 anos, hoje, às vezes a gente... Sair pra jantar depender da namorada, sair pra um lugar, não poder falar, eu vou no cinema hoje, eu vou pagar. Sim, eu olhava para aquela situação, a gente, por exemplo, não tinha um carro, assim, morava um pouco afastado da igreja. O que a gente fazia? Eu ia com ela até o terminal, dali ela para casa dela, dali eu voltava para não ter que pagar a segunda condução. Olha, então, quando a gente não passava catraca, né? Ficava quando a gente conseguiu comprar o primeiro carro, foi um baita de uma alegria, entendeu? Mas é exatamente o que você falou. Então, eu olhava aquilo e dizia, Jesus, mas se o senhor está nesse processo, sei que o senhor vai mudar essa história. E eu queria te cortar, Cris, para falar uma coisa. A gente tem que ter paciência no processo. Sim, perfeito. Sim. Né? Tem que ter paciência no processo, não é verdade? Porque às vezes eu vejo pessoas que elas querem a vida bem resolvida numa embalagem. Pá, chegou esse homem na minha vida, mas eu não quero um homem que venha me trazer dificuldade ou problema. Eu quero que tudo seja... Quando na verdade a vida bem resolvida ela nada mais é do que uma construção. Perfeito. Ela nada mais é do que um desenvolvimento onde a gente vai aprendendo a superar os obstáculos juntos, né? Olha, eu subi um degrau, mas eu não consegui subir. Mas toma minha mão aqui, tá de apoio. Vem que nós vamos subir juntos, né? Ou não estou conseguindo subir, então pera, eu vou descer aqui para te ajudar, né? Então isso é uma construção.
de relacionamento, né? E hoje vocês têm conseguido ajudar outras pessoas através desse testemunho, através da vida de vocês, né? Que a gente encontra dentro dos relacionamentos. Eu não sei se vocês querem falar um pouco sobre isso. As pessoas que vocês hoje conseguem ajudar, quais são os grandes desafios dos relacionamentos, né? Qual é o grande desafio hoje que a gente percebe que existe dentro de um lar, dentro de uma casa? Em relação ao homem, por exemplo. O que eu vejo hoje assim, né? Primeiro, é muito importante você ter o autoconhecimento. Você precisa se conhecer. O que acontece? Hoje as pessoas elas vão para um relacionamento, ali no namoro a gente sabe que é tudo lindo, maravilhoso. Quando a gente vai ali no altar e digo sim, aí no dia seguinte passa a valer, para valer. E aí o que acontece? As pessoas elas não têm esse autoconhecimento de si. Então o homem não se conhece, o homem não sabe quem ele é, independentemente se ele é crente ou não. Ele não sabe quem ele é, ele não conhece ali as suas limitações, ele não tem ali um entendimento da sua própria fisiologia. Então, quando você não tem esse autoconhecimento, é o que a Simone falou, você tende a querer jogar para o outro e você passa a não ter uma autorresponsabilidade. Perfeito. Então, quando a gente hoje conversa com as pessoas, é fácil você detectar, porque a gente passou por isso. Então, Perfeito. É muito fácil, na hora que a gente está conversando, você já pega ali. Porque as pessoas se amam, porque ninguém vai para um altar, na maioria das vezes, a gente quer acreditar sem se amar. Exato. Que foi o nosso caso, mas nós também tivemos nossos desafios nos primeiros 2 anos de casamento. Então eu lembro que eram muitas conversas, muita oração, muito bate-papo com os bispos, e Deus foi ali Tiveram tramando. problemas também. Com certeza. Com certeza. Né? Hoje a gente tem os nossos desafios, só que hoje a gente tem uma vida bem resolvida. Então hoje vem uma luta, vem uma situação, é muito tranquilo. E nós somos levar. um time, né? Entendeu? Como foi esse processo de construção? Então o processo ele começa exatamente depois ali do nosso casamento. Você imagina, a gente casa, né? Nos primeiros 2 anos já vem um primeiro desafio, que além da Si ter tido essa situação dela, nós temos um filho nosso que sofre um acidente de carro e perde uma perna. E antes disso, o acidente do micro-ônibus. Então, assim, a gente tem muita história que aconteceu nesse processo dos 2 anos. A gente passa por 2 abortos em menos de 2 anos, né? Então a gente sempre se via como? A gente só tem nós dois, a gente só tem Deus e um ao outro. Então a gente precisa se ajudar. A gente precisa estar junto. Então, muita coisa aconteceu. Tudo isso fortaleceu o relacionamento com vocês. certeza. Com certeza. Então, aí começa esse processo, né? De a gente entender... Por exemplo, eu não tenho vergonha de falar isso, muito pelo contrário. Mas, assim, o homem é o cabeça, legal, bacana. Eu não tinha um entendimento, por exemplo, do que era na questão financeira, essa questão que é básica, de você ter uma conta conjunta. Aquilo na minha cabeça não entrava. Eu falava, como assim, mano? O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, ela tem o dela... Então foi um processo que Deus teve que usar uma situação da Si, ajudar uma pessoa que era um empresário prosperar para falar para mim, você tá vendo? Se você não tem a capacidade, porque assim sempre teve muita facilidade, por exemplo, com planilha, com gestão financeira. Organização. A minha esposa é assim. Então. A bispo é assim. E eu vou te falar uma coisa, Bispo Ricardo, que eu às vezes, por essa questão do orgulho, eu tinha o dinheiro na conta, esqueci de pagar a conta e tinha que pagar juros. E assim Mas falava... isso acontece comigo. Então, eu vou deixar a bispo para cuidar de tudo agora, que eu vou ficar milionário. Então, na verdade, olha que coisa, é uma coisa simples. Você tem um entendimento que não é porque você é homem e a sua esposa vai estar te dando esse suporte, até pela minha vida hoje, pelos negócios que a gente corre, eu não consigo fazer tudo, não dá para ser bom em tudo. Verdade. Quando eu aprendi a fazer isso, nós prosperamos. Olha essa palavra, não dá para ser bom em tudo. Não dá para ser bom em tudo. Aí, a gente se completa, né? Exatamente. Quando eu entendi isso, que ela tinha essa habilidade, hoje a gente... Obviamente que não é que eu larguei isso na mão dela, a gente tá junto, eu sei quanto ganha. Senta, conversa. Sim, mas quem me ajuda hoje nessa gestão, da organização, é ela, e eu louvo a Deus por isso. Porque isso trouxe o quê? Uma facilidade. Isso para muitos casais hoje é um problema. É um problema. Porque aí o dinheiro é meu, não pode, Sim. Quer esconder o dinheiro, o que eu quero, vou fazer isso. Isso. Então você vê, é uma coisa que parece simples, mas se você não resolve... Então, essa vida bem resolvida, ela nada mais é do que resolver cada ponto que pode dar problema. É exatamente isso. Exatamente isso. Muita conversa, muito diálogo, né? É uma questão de... Porque assim, a gente sabe que existe hoje um ciclo harmonioso, né? Deus deixou um ciclo harmonioso. O problema é que hoje muita gente está vivendo um ciclo insano, que é exatamente isso. Começa ali uma situação onde o homem não entende o que é o amor, a mulher não entende o que é o respeito, aí um não ama, o outro não respeita, aquilo vai virando uma bola, e quando você vira aí entra dentro das 5 linguagens
do amor, né? A comunicação, Sim. não sabe se comunicar, não sabe se expressar. Eu acho que sempre é muito importante na relação a gente saber se abrir. Sim. Mostrar esse lado humano. Sim, a vulnerabilidade. Né? A vulnerabilidade. E algumas pessoas têm medo de se mostrar vulnerável porque o que o outro vai fazer com a minha vulnerabilidade? Mas quando há uma relação realmente sadia, onde você tem alguém ao seu lado que vai pegar a sua vulnerabilidade, na verdade vai te ajudar a vencê-la, isso é maravilhoso, né? A gente não tem que ter receio. Se você tem alguém do teu lado, né, é importante que essa pessoa saiba o que você sente, o que você passa. E a gente vê isso em muitos relacionamentos hoje, né? Tem pessoas que estão sozinhas e talvez estão sozinhas não porque não tiveram oportunidade, é porque talvez ela idealizou, ou ele idealizou a Cinderela e ele idealizou a Cinderela e ela idealizou o príncipe do cavalo branco. Perfeito. Quando, na verdade, o príncipe do cavalo branco, a própria ficção mostra que pode ser o sapo. Exato. Né? O sapo pode ser o príncipe do cavalo branco. Você achou um sapo e na primeira não é? bitoquinha. E eu falo isso porque eu achei a Feona e transformei. Não. Eu acho que foi o contrário. A bispa falou foi o contrário. Então, na verdade, gente, às vezes a gente existe um pensamento equivocado das pessoas, né? Às vezes que é tão falado, julga o livro pela capa, ou às vezes olha para alguém, não, imagina, essa pessoa não tem o perfil que eu tenho, não tem o que eu quero. Mas às vezes a pessoa que tem o perfil que a pessoa quer, que seja um carro, uma casa, uma condição e etc, etc, a pessoa não vai entrar na vida dela. Perfeito. E se entrar, não vai somar. E se entrar, talvez vai entrar e a vida dessa pessoa, ao invés de melhorar, se torna um inferno. Né? Então, essas coisas são importantes da gente entender. Não estou dizendo que é regra. Sim. Vê potencial em alguém, vai lá e ajuda. Mas o que eu percebo é que muitos casais, eles construíram, porque vocês estavam contando aqui, eu fiquei viajando aqui também, porque a minha história da bispa, ela é muito parecida. Eu trabalhava, sempre trabalhei, sempre desde 12 anos de idade eu trabalho, 14 anos. Eu com 16 anos eu já tinha meu transporte próprio, com 18 anos tirei minha habilitação. Então eu nunca precisei depender de ninguém, porque, humanamente falando, eu trabalhava, mas muitas pessoas me ajudaram. E quando eu entro nessa minha relação com a bispa, eu estava bem financeiramente, trabalhando numa boa empresa, só que eu não tinha cultura, não tinha estudo, não tinha uma faculdade, não tinha um monte de coisa. Ela vinha de uma vida também diferente. E a gente percebe como a nossa relação, um foi somando na vida do outro. Ela foi contribuindo para a minha vida, eu fui contribuindo para a vida dela, né? Ela me ensinou a partir do que ela já tinha e eu aprendi, absorvi, e eu ensinei também para ela a partir do que ela não tinha. Então, é importante a gente não dizer assim, olha, a regra é essa. As crenças limitantes. Né? São crenças limitantes. A regra não é essa. Agora, também não crie um paradigma, ou não crie uma crença limitante, dizendo, não, isso aqui não tem nada de bom para mim. Né? Não, porque às vezes a pessoa perde a grande oportunidade de construir algo ao lado de alguém para ser muito feliz, porque ela não soube investir naquele relacionamento. E eu falo assim, muito falo isso, a bispa sabe, eu sempre falo isso, hoje eu não amava como eu amo hoje. Quando nós entramos no relacionamento, no nosso namoro, eu era muito jovem. E assim, é óbvio, a atração... Acaso foi num boliche? Foi no boliche, acho que foi no no boliche. O nosso também. De vocês também foi num boliche? Quando São Paulo fazia os boliches, dava certo, né? Daqui a pouco o pessoal vai começar a me cobrar, me leva pro boliche. A gente tinha os encontros, né, que São Paulo fazia naquela época. E quando nós tivemos nossas conversas tal, e a gente começou a se conhecer, óbvio, eu tinha algumas dúvidas, eu tinha alguns, né, pensamentos, mas a gente simplesmente fomos nos conhecendo, nós fomos criando essa empatia, uma relação. E morria de amores? Não, é óbvio que havia a atração física, né? Que também não é uma regra.
Mas também havia dúvidas, mas nós deixamos o rio fluir, Sim. né? Nós fomos construindo. E o que eu falo da nossa relação é que nós construímos algo que eu falo hoje assim de verdade, indestrutível. Porque nós passamos por várias provas de fogo, né? Eu passei por dificuldade financeira, a empresa que eu trabalhava quebrou, eu quebrei junto. Nós tínhamos um apartamento, ele praticamente foi para leilão, nós conseguimos assim na última hora fazer uma negociação para não perder, mas a troco de quase nada. Então, muitas coisas que nós enfrentamos, passamos, dificuldades, e nós nunca pensamos assim, a gente tem que separar, não dá, isso não, você vai para um lado, não, nós, como você falou, um time, nós aprendemos a superar juntos. Exato. Então eu acho que o grande segredo de uma vida bem resolvida é aprender a superar, né? Agora, para aprender a superar, você tem que querer. Aí tem que deixar um pouquinho do seu ego, né? Sim. Da sua vontade, da sua vaidade, do seu orgulho, do eu mereço ser feliz. Eu nunca disse eu mereço ser feliz. Eu sempre digo, nós merecemos a felicidade. Verdade. Porque quando você vai dessa máxima de que eu mereço ser feliz, você coloca a sua felicidade acima do outro, né? O egoísmo. E para uma vida bem resolvida não dá para ser ser bem sucedido sozinho. Ou todo mundo no time ganha, né? Todo mundo perde. Ou todo mundo perde. Exato. Perfeito. É verdade. Perfeito. Porque o que você falou é tão importante, o Bispo Ricardo, que a gente tem muita conversa, né? E quando a gente volta lá atrás, há 14 anos atrás, a gente olhava um para o outro e dizia, olha, sabe aquela coisa de você ver como se fosse a minha última oportunidade? É muito louco isso. Você vê e fala assim, ou é agora ou não é mais. Entendeu? Porque a gente já vinha ali, apesar de eu ser novo, 29 anos, você tinha 34, mas assim, a vida judiou, porque era um propósito de Deus, tudo bem, só que assim, quando a gente tomou a decisão, eu acho que isso que é importante para quem está ouvindo a gente, né? Se você está entrando num relacionamento, você precisa tomar uma decisão. Essa decisão de fazer exatamente o que você falou. Que a vida bem resolvida nada mais é que sacrificar as suas vontades em prol do outro, é você se conhecer, conhecer o outro, é você estar disposto verdadeiramente a dar a sua vida pela sua esposa, você que é casado, você que é um homem, como Jesus Cristo deu para a igreja, porque ele é o maior referencial. A esposa ter o entendimento de qual é o papel dela nessa relação, né? Isso é muito importante. E aí essa construção vai levar tempo, não é de uma hora para outra. Entendeu? Porque se fosse assim... É uma edificação. É uma edificação. Então, não foram 2, 3 anos, são 14 anos e a gente continua construindo, continua aprendendo. Mas e ainda vai haver superação, vai haver muito mais. Mas é o que você falou, hoje a gente tem um entendimento que hoje nosso amor é muito mais fortalecido e maduro do que na época. Mas é exatamente isso. Hoje a gente tem alguns pilares, né, dentro de um relacionamento, né? A gente fala do pilar que é o espiritual, que isso acho que é o mais importante. O pilar espiritual, a gente tem um pilar emocional, né, que é um dos pilares dentro do relacionamento, porque eu tenho que fazer com que a minha parceira emocionalmente esteja bem resolvida e feliz, e o contrário também, né, a minha parceira isso. E a gente tem também, entre outros pilares, e um deles também que é essa questão da vida sexual, que muitas pessoas hoje, eu vi uma pesquisa essa semana, eu fiquei... até quero estudar melhor para entender isso, mas parece que 73% das mulheres não estão bem resolvidas na relação sexual. Ou algumas fingem, né, até mesmo o prazer, o ápice da relação sexual. E assim, porque o homem é egoísta, o homem ele quer apenas ali o seu... Então, quando a gente fala de vida bem resolvida, entra também isso, né? Com certeza. Porque tem muitas frustrações nesse sentido. Aí você, como terapeuta, talvez, né, conversando, entendendo, e você fez esse curso do Master Love, fala sobre isso? O Master Love não é uma terapia, né? É um treinamento. Um treinamento. Isso. Então, foi exatamente por essa questão sexual que esse curso me atraiu. Porque eu falei, eu preciso ter esse conhecimento para fechar esse leque, né, da roda da vida. E foi por isso que eu busquei este curso. E ali a gente aprende, né, como isso acontece dentro de um casamento. Obviamente que o curso não é um curso para evangélicos, então
aborda todos os assuntos, e então por isso que a gente fala que a nossa missão é passar pelo filtro da Bíblia Sagrada, não da religiosidade, sim. mas de princípios e valores, e passar isso. Porque, desculpa te cortar, porque a gente fala dos princípios espirituais, porque são pilares da nossa vida. Agora, o ser humano, ele é constituído corpo, alma e espírito. Exato. Quer quem acredite ou não, somos, né? Sim. A pessoa pode não acreditar. Agora, ela vai passar pelos mesmos sentimentos, emoções, seja o corpo físico, a vida espiritual e a vida emocional. E aí que entra a questão emocional, a carícia, o prazer, a alegria, a dor, a tristeza, né? O erotismo, porque muitos confundem o erotismo com a pornografia. Então, a gente explica essa diferença, né? A gente mostra biblicamente qual é essa diferença. Tem também a questão das disfunções sexuais, né? Que muitos casais enfrentam. Então, Ocorre muito. Quando diz disfunção sexual, seria o marido que não tem uma ereção, a esposa que não tem um orgasmo, ou não tem desejo sexual. Também a frieza. Isso acaba também interferindo muito nas relações, né? Muito, porque o sexo é o que consuma, né? Nós somos uma só carne diante de Deus. Esse é o presente que Deus deu para as pessoas casadas. Então, é um pilar essencial e é necessário que o casal se entenda, que o casal se satisfaça, que ele sinta prazer, que ela sinta prazer. Existe hoje por parte das mulheres uma reclamação nesse sentido? Ah, sim, bastante. Bastante, porque primeiro, muitas mulheres não se conhecem, né? Então, não há comunicação, porque o marido precisa saber como ela gosta de ser tocada, como ela gosta de ser beijada, o que ela gosta de ouvir, né? E o homem tem o seu jeito também de receber esse carinho, essa atenção. Então, é todo um conjunto ali que é necessário ser trabalhado, né? E às vezes o homem, ele quer apenas a sua satisfação pessoal. Isso. E ele esquece que a vida bem resolvida, né, que esse tema é extraordinário, passa também por uma mulher ter também a sua realização no aspecto sexual. Com certeza. O que você falou, Bispo Ricardo, é muito importante, né? As 3 camadas, corpo, alma e espírito. Então, é o que você falou da religiosidade, né? Se você, graças a Deus, trata bem o seu espírito com a palavra. E a gente tem a questão do corpo físico. E muitos homens, que eu falando aqui agora do público que eu tenho trabalhado bastante com os homens, eles precisam ter esse entendimento que por exemplo, uma disfunção sexual no homem, ela pode ter vários fatores. Ela pode ser algo emocional, ela pode ser um trauma que esse cara viveu, que está lá dentro do subconsciente dele, né? E pode ser algo também físico, fisiológico, ele vai precisar de ajuda médica. Sim. Então a gente precisa também quebrar um pouco esses paradigmas, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala, você tem um problema na sua visão, você vai num oftalmo. Pronto. Então se você tem um problema, então eu vejo que hoje melhorou muito, né? A gente olha hoje, vê os homens se cuidando, se tratando, isso mas é bacana. Mas é um tabu. Sim, mas é um tabu absurdo. Né? Você vê, às vezes um homem que ele tem um problema de ejaculação precoce, e ele não quer, de maneira nenhuma, tratar aquilo ou falar daquilo. Então ele vai... Só que assim, é algo que se for de ordem emocional e ele cuidar disso, ele vai ter dentro do relacionamento dele, do casamento dele, uma vida sexual muito melhor. Né? Tanto para ele quanto para a sua esposa. E também... até para si, né? Poxa, eu preciso cuidar dessa área da minha... Então, eu percebo que às vezes alguns homens escondem, e aí ele não percebe que aquilo também afeta o relacionamento, a saúde emocional da sua parceira, da sua esposa, da sua companheira de vida, né? A saúde física dele, porque aí o cara fica sedentário, não quer fazer atividade física, aí hoje o cara não quer procurar um médico hoje para poder fazer todos os exames, porque a gente sabe... O tempo vai passando para a mulher. Existem para o homem muitos tabus nesse sentido, né? Que são importantes, né? O homem fazer ali uma vez por ano um check-up, fazer uma leitura de todas as suas taxas, entender se ele precisa ter algum tipo de reposição. Então, é muito importante tudo isso. Porque é o que você falou, tudo isso contribui para essa vida bem resolvida,
Porque a partir do momento que ele passa a entender que ele é uma carne com a esposa dele, então é algo que ele deve para ela, uma vida sexual com qualidade e vice-versa. Então, muitos casos hoje a gente conversa, a gente vê que não é espiritual, é emocional. É emocional. Entendeu? E aí hoje a gente tem visto nos nossos bate-papos pessoas que identificam e, triste isso, não querem tratar. Não querem tratar. Já nas mulheres tem toda uma fase hormonal, né? Tem a fase da jovem, que se casa virgem, tem a fase de um segundo casamento, tem a fase do período fértil para que o matrimônio, né, tenha seus filhos, e tem essa fase que nós estamos enfrentando agora, que é a pré-menopausa. Pré-menopausa então, e menopausa depois, né? Exato, eu estou com 50 anos, como a gente falou no começo, então estamos superando essa nova etapa. Mais uma etapa, mais um Aprendendo, ciclo, né? Aprendendo como lidar com tudo isso. Importante isso. Entendeu? Mas é algo que é importante, né? Mas você acha que hoje o maior problema dentro dessa questão da infelicidade sexual, ele está no homem? Porque eu vejo algumas queixas assim. Ah, minha mulher não quer ter relação. Ah, a minha esposa não gosta da relação sexual. Ah, eu tenho que ficar implorando. Então, sempre parece que o homem, ele falta autorresponsabilidade, ele culpa a mulher, mas talvez será que ele não se questione por que ela não gosta se é algo tão bom? Agora, o que está faltando para que ela goste mais? O que falta para despertar nela esse interesse maior? Né? Porque é um conjunto. Porque às vezes durante o dia briga, xinga, ofende, não tem uma boa relação, e aí a pessoa, a parceira está tão ferida emocionalmente. Só que o homem, ele não está nem preocupado com aquilo porque ele quer satisfazer a sua demanda. Então também existe isso. Porque o homem precisa ter essa autorresponsabilidade de entender que a responsabilidade de ter uma mulher realizada, não apenas sexualmente, mas em todos os sentidos da vida, é dele. Né? Nós aprendemos com a Bispinha Solange isso muitos anos atrás, que o sexo começava no bom dia. No bom dia, exatamente. Né? Hoje a gente ouve isso nas pregações de vocês, mas nós particularmente aprendemos isso com ela. É fundamental, porque a vida sexual, ela não começa quando os dois se deitam na cama, né? A vida sexual, ela né? é uma construção do dia a dia, né? Porque assim, é tanta felicidade envolvendo, mesmo diante dos problemas, né, das dificuldades da vida, mas essa cumplicidade, como você colocou tão bem agora há pouco, eu me sentia protegida, se sentir protegida, saber que tem alguém que é por você. Então, você tem prazer naquele momento, porque, assim, poxa, é o meu presente, é a forma de nós nos presentearmos. Sim. Estamos aqui fazendo um brinde à nossa união, à nossa vida, né? Sim. E aí, Bispo Ricardo, também é muito importante falar um pouco sobre a questão dos filhos, né? Muitos casais hoje usam essa desculpa de que não tem uma vida sexual prazerosa porque tem o filho. A gente sabe que a mulher ganha o neném, existe um período, né? E ele é necessário, normal. Mas a gente vê exatamente o que você falou, a falta da autorresponsabilidade. Então sempre tem um porquê, sempre tem uma situação, porque a pessoa não quer tratar aquilo. E os homens têm muito mais dificuldade. É verdade. A gente que é homem, a gente sabe quais são as nossas questões. Tem essa questão do mais animal, né? Que Deus fez do homem, o leão, essa coisa de estar preparado para a luta, para a batalha, para a guerra. E a mulher é mais sentimental, mais sensível. Deus é perfeito no que ele fez. Sim. Né? Então precisa ter esse entendimento, como você falou, né? De conhecer a mulher, de entender. E isso não é uma coisa... Né? De viver a vida comum do lar. Sim. Muitos homens não sabem o que é isso. Tem homem hoje que você fala pra ele lavar uma louça dentro de casa pra ajudar a esposa, ele acha que é um absurdo. Eu acho que isso também vem muito dessa questão... alguns falam, é machista. Eu digo, eu vou além. Às vezes a pessoa... Porque eu não gosto de rotular ninguém. Ah, é machista. Às vezes a pessoa, ela também não aprendeu aquilo, né? Ela não foi ensinada naquilo. Então, eu acho que essa vida bem resolvida é entender, sentar e conversar. Eu me lembro uma vez, eu e a Bispa, a gente estava conversando, e a minha mãe sempre foi dona de casa. E eu falava assim, nossa, ninguém
cozinhava como a minha mãe. A comida da minha mãe era maravilhosa, maravilhosa. E aí, não, mas sem problema nenhum. Maldade. Não, mas isso nunca foi problema pra bispa. E aí, Mas para muitas... Mas pra muitas é. Aí um dia ela falou assim pra mim, amor, toda vez que a tua mãe cozinhava pra nós, tua mãe fazia carne de panela, macarrão e arroz e feijão. Que comida maravilhosa. Aí nós começamos a rir, que eu falei, amor, você sabe que é verdade? É que assim, como eu não chegava faminto, nossa situação bem difícil, né, que a gente viveu, então aquilo pra mim, a comida da minha mãe era mesmo, com certeza era maravilhosa, porque ela fazia o que ela podia, com o que ela tinha. Então a gente nunca comia Tinha amor ali. Né? Nada além daquilo, que era uma comida muito, muito simples. Um arrozinho com feijão e a carne cozida, de vez em quando um bifinho ali acebolado e tal, e omelete. E ela batia o bife, para dar uma esticada nele. Delícia. Ela punha o bife assim, depois de bater, ela colocava um prendedor em cada ponta na hora de fritar, que é pra ele não encolher, né? E aí o prendedor segurava o bife ali, porque se soltasse o prendedor, o bife ficava desse tamaninho, né? Então ele ficava preso na panela. Mas enfim, e aí a bispa, um dia a gente conversando, ela falou assim, amor, eu cheguei à conclusão que eu não sou boa dona de casa. Olha. E foi tão tranquilo para nós, porque a bispa faz tudo em casa. Ela lava, passa, cozinha, cuida bem da gente, a beça. Mas ela falou, não é algo que me dá prazer. Ela falou, você não tem um prazer de passar roupa, algumas coisas. E eu falei, ok, sem problema nenhum. Então, quando eu usava muito mais camisa social, até hoje a gente manda no tintureiro, né? É tintureiro que chama, amor? Lavanderia. Lavanderia, ela lava, a gente leva pra lavanderia e vem passadinha no cabide e tal, pendura lá e eu uso. Hoje eu uso muito menos social. E tem coisas que ela faz, eu não gosto, não que ela não faça, mas eu também entendi. Então tem coisas que a gente sabe, isso aqui, bem, não tem problema nenhum eu fazer isso aqui. Olha, eu ajudo aqui. Então isso é ser bem resolvido. É entender que assim, poxa, porque minha mãe fazia, ela tem que fazer? Não, ela tem outras habilidades, tem outras aptidões. Mas a gente cria um tabu, uma regra. Tem que ser assim, a mulher... E aí tem homem sofrendo, porque ele idealizou que a mulher dele tem que ser... A mãe dele. Ou a Amélia, né? A Amélia que era a mulher de verdade. É o nome né? da minha mãe. É o nome da sua mãe? Então assim, aí tem que ser a Amélia, que é a mulher de verdade. Então gente, devagarinho. Não estou dizendo que a mulher não tenha que fazer ou que o homem também não possa fazer, mas não é criar uma regra. São acordos. No nosso caso, por exemplo, em casa a gente brinca, né? Em casa é 6x1. Eu cozinho 6 dias e é 5x1. 5x1. Porque um é fora. Um é fora. Eu sou apaixonado por cozinha. E o que é dela, ela pede comida também. Não, eu sou apaixonado por cozinha. Eu gosto de passar roupa. E eu fazia isso quando eu era solteiro, quando eu não tinha uma mulher. Exato. Hoje que Deus me deu uma mulher, por que eu não vou fazer? Eu vejo quem tirou a sorte grande foi minha nora. Porque a bispa ensinou o Lucas, ele sabe lavar. Olha que bênção. Passar, cozinhar. Ele cozinhava em casa para nós, o Lucas. Olha que bênção. Quem vem nessa mesma linha é o Gabriel. Gabriel, às vezes eu tô lá e falo, Gabriel, faz aquele... O Gabriel vai lá, prepara meu lanche, ele vai lá, faz, frita, faz... Então assim, ele gosta... Eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Ele sabe. Então assim, eu acho que a vida bem resolvida é quando você senta e tem uma conversa e entra num acordo. Sim. Né? Amor, podemos fazer, mas não brigar. Você não fez. É cobrança, pôr no dedo na cara. Você não fez. Então assim, eu sei que tem gente que tem alguns costumes. Não, a louça tá suja e aí é uma guerra porque não lavar a louça. É óbvio que é gostoso uma casa limpinha, arrumadinha, tem que ter. Agora, aquele dia que não lavou a louça... Não tá afim. Não deixa isso ser o motivo. Eu tenho um hábito. Eu vou cozinhando e já vou lavando. Já vai lavando. A Cia, ela cozinha e não lava. Mas depois, eu lavo tudo. Lava depois ou eu vou lá e lavo pra ela. Depois, 3, 4 dias depois, ela vai lá e lava. Então, não, mas cobrando toda hora. Mas lava. Entendeu? A bispa cozinha, depois 2, 3, 4 dias, ela vai lá e lava. Não precisa ficar, ela fala, não precisa ficar me cobrando. Mas eu acho que é isso que você falou. São as pequenas coisinhas que fazem a diferença. Fazem a diferença. Cuidar enquanto o leão é pequenininho, depois que cresce, ninguém vai querer. Porque a gente tem que parar de ficar sofrendo ou criando problema, né? Porque eu vejo que a maioria dos gigantes dentro dos relacionamentos, na verdade, eles não existem. Sim. Eles são obra da ficção, são criados, as pessoas vão criando na mente delas. Eu não gosto disso, mas nem sabe por que não gosta. Ou está irritado com algo.
Então, assim, se a sua mulher não tem aptidão para algumas coisas, a gente tem que perceber. E aí também a mulher fala, eu não sei fazer isso. Não, mas você tem que fazer, porque... porque eu sei que muitas vezes o marido, ele vai pensar no quê? A minha mãe fazia, a minha mulher... E ele vai se sentir amado se a mulher fizer. Aí eu me sinto bem quando a minha mulher faz isso para mim. Mas às vezes a mulher também não tem essa aptidão, essa habilidade. Então, assim, reconstrua isso de uma forma com que isso não vá te ferir, não vá gerar em você um sentimento ruim, né? Dentro de todos esses pilares, acho que tem um muito importante da gente comentar. Que nunca houve entre nós ciúme, desconfiança. Fundamental. Nunca. Nós nunca brigamos por ciúme, nunca. Não é verdade? Negócio de acessar o e-mail do nunca eu tenho a senha dele, sempre tive, ele sempre teve a minha. Lá em casa é assim também, o telefone é aberto, todo mundo tem essa. É uma senha única. Exato. Porque assim, esses são os pilares, a confiança, o pilar da confiança, do respeito. Então, isso tudo é uma construção, porque a gente fala assim, qual o segredo de uma vida bem resolvida? Eu acho que o segredo é desejar ter uma vida bem resolvida. Exato. Né? É querer. E aí, a partir disso, construir, né? Profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É isso. Então, nós precisamos ter esse entendimento. Sim. Eu quero ser feliz. Sim. Eu descobrir que é muito mais agradável ser feliz. Então, dentro do nosso relacionamento, às vezes tem situações que a gente precisa resolver, conversas sérias, a gente senta, conversa, mas a gente não senta para brigar. Não senta para brigar, senta para conversar. Exato. E a gente fala, vamos ver onde isso vai dar, olha, isso aqui não é legal, olha, eu tenho que fazer isso aqui. E hoje isso é tão normal, é tão natural, nada é meu, nada é dela, tudo é nosso. A gente não precisa falar. Não te avisei? Não te disse? Não tem necessidade disso. Não existe isso. Hoje lá em casa nós saímos obrigados de casa. Porque chegou uma encomenda minha e eles chegam a encomenda minha, eles abrem. Eles abrem. É crime. Aí eu peguei e falei hoje, poxa, eu não posso abrir mais nem um pacote meu. Quanto tempo faz que não abre um pacote? Eu falei. A pessoa falou, mas eu não posso. Eu falei, de hoje em diante, todo pacote seu que chegar aqui eu vou abrir. Abrir o meu pacote hoje. Então, assim, até isso a gente... Tem gente que por causa de uma situação dessa cria uma tempestade, Sim. cria uma guerra, é a terceira guerra mundial, por conta de que abriu o negócio que eu comprei. Então eu vejo mas que as aí pessoas... a gente entra nos frutos do espírito, né, bispo? Exato, mas assim... Comeu meu chocolate, meu então, bombom... Ih, até briga sempre. E a gente vê que por conta de nada as pessoas não estão sendo bem-sucedidas, né? Felizes. E o inimigo astuto, né? Ele vai entrando nessas brechinhas. E aí quando a gente conversa com as pessoas, a gente fala, gente, são umas coisinhas assim, ó, pequenininhas que ninguém tá vendo, que viram um fantasma. E quem está numa relação precisa entender isso, e quem vai entrar também precisa entender. Porque tem gente que é muito eu, né? Sim. Não, eu quero alguém que não entre no meu espaço, Sim. Eu quero alguém que não faça isso, eu quero alguém que não seja assim. Já vai rotulando. Sim. E eu muitas vezes em aconselhamentos, a pessoa falava assim pra mim, eu comecei a namorar com a pessoa e a pessoa era tudo que eu queria, era o príncipe encantado, era a Cinderela, era maravilhoso, era maravilhoso. Depois que casou mudou. Mas no namoro era assim. E aí sempre eu faço uma pergunta. Quando você começou a namorar, o que você falou? Não, eu falei que eu queria uma pessoa atencioso, eu falei que eu queria isso. Eu falei, então, quando você falou no namoro a pessoa foi tudo isso que você queria. Depois que casou, houve a conquista, a pessoa fala, agora eu vou ser quem eu sou. Então, na verdade, o relacionamento não é muito o que eu quero, né? Porque a gente, quando parte do que eu quero uma pessoa assim, eu quero isso, eu crio uma regra que quando eu olho para a pessoa e ela não é do jeito que eu quero, não vai dar certo. Perfeito. Mas quando eu falo, não, eu quero alguém que me faça feliz. E te fazer feliz não é fazer a partir do que você julga ser a tua felicidade. Da sua ótica, né? A sua ótica. Te fazer feliz é quando você olhar e falar assim, eu não sou mais aquela pessoa que eu era, mas eu sou mais feliz agora, né? Eu não sou a mesma pessoa que eu era, mas hoje eu sou muito mais feliz, né?
diante de tudo que eu vivo, da minha relação. E se o tempo passar e a gente não for transformado, tem alguma coisa errada. Exatamente, que é exatamente o que o Cris falou lá atrás, né? Que é o nosso desenvolver a salvação, o nosso desenvolvimento, mas também o nosso desenvolvimento humano. Perfeito. Entendendo que assim, hoje eu falo de verdade, eu não tenho um modelo que me defina, né? Que me define. Eu sei que assim, a cada dia eu quero ser melhor, eu quero ser mais a imagem e semelhança de Deus. Tem coisas que eu julgava no passado que eu não abriria a mão na minha vida. Que hoje eu falo assim, não, eu se tiver que abrir você mão... fala, né? Que bom que eu abri mão disso. Então, isso aqui eu não mudo. Hoje eu penso, qualquer coisa que o que Deus mandar mudar, o que for necessário mudar pelo meu bem, pelo bem da minha família, eu faço. Né? Então a gente tem que começar a se abrir para essas coisas, para não ficar... É do meu jeito. Né? Posso contar uma particularidade Deve. dessa questão de não se pode ter tudo, né? Quando a gente se conheceu, era um sonho meu de criança, de morar na praia. Então eu imaginava, nossa, quando eu me aposentar, eu e meu velhinho, né? Eu imaginava a cena andando você no imaginava calçadão. velhinha. Eu imaginava velhinho, olha aí. De cabelos Ele tá brancos. de cabelo branco já, né? E quando eu conheci o pastor Cris, que na época não era pastor ainda, eu odeio praia. Jesus, mesmo? E agora? E agora? Mas ele tinha os outros atributos que eu julgava muito mais relevante do que isso. Uhum. E amém. Às vezes eu falava, queria morar na praia. Ele, pelo amor de Deus, todas as nossas viagens, para onde que eu queria ir? Pra praia. Só pra praia, pro Nordeste, pra praia. Então, já que eu não ia morar lá na velhice, vamos desfrutar, né? E Deus foi conduzindo isso e transformando o coração dele, né? Recentemente nos mudamos aqui para a Baixada Santista. Olha aí que bem. Porque Deus tocou no coração dele que era o melhor para nós, para minha saúde principalmente, né? Para que a nossa vida bem resolvida também superasse mais essa, né? Se desenvolvesse. Estamos aqui, ó, há quase 3 meses morando na Baixada Santista. Olha aí que coisa extraordinária. Então, né? Assim, Deus realiza os desejos do nosso coração. Que legal vocês falarem sobre isso, né? Porque é mais um ponto. Eu não vou, eu não faço, eu não abro mão. Nenhum. E são paradigmas que nós criamos, né? Perfeito. E eu não abro mão disso, eu vou... É assim, se quiser é do meu jeito. Uhum. Não dá para ter vida bem resolvida desse jeito. Né? Não. Se não aprender que é o coletivo, é o bem da família, é pelo bem de todos, a vida não vai ser bem resolvida. Nós temos na nossa igreja uma família que eles eram muito bem sucedidos financeiramente, resolvidos no Nordeste. E o filho deles tinha um sonho de ser jogador de futebol. E ele queria vir para Santos para poder tentar a carreira e veio. A família, então, é muito bonito isso. O pai e a mãe abriram mão do que eles tinham lá, vieram para cá em prol do sonho do menino. Ele tentou, fez todos os testes. Por fim, não foi, não conseguiu seguir a carreira. E um dia, conversando com a mãe dele me falou assim: Bispo, sabe de uma coisa? Eu sou grato a Deus pelo dia que nós tomamos essa decisão, porque se nós não tivéssemos tomado, não saberíamos se ia dar certo ou não. Exato. E o meu filho hoje seria frustrado e ele ia dizer para todo mundo: eu não tive a oportunidade. Uhum. Ele teve. Então ele está bem resolvido porque ele tentou. Sim. E nós estamos bem resolvidos porque nós também tentamos, apoiamos. Perfeito. Estamos felizes porque não deu certo, mas pelo menos nós não temos esse peso da culpa. Então, dentro do relacionamento, isso é importante, né? E eu queria voltar para a gente falar dessa questão, né, de pessoas, de família, de relacionamento, de vida afetiva, porque hoje tem... Voltando para esse assunto, tem muita gente frustrada, não dizendo de pessoas que não estão
estão fora de um relacionamento e desejam. Há uma frustração porque não encontrou. Mas há uma frustração também hoje. Parece que o encanto quebrou dentro de alguns relacionamentos, né? A pessoa está casada, mas não é feliz com o marido. É casada, mas não é feliz com a esposa. E aí vem alguém e sopra. Separa. O divórcio é o melhor caminho. Quando na verdade não é. Nós podemos reconstruir, né? A partir do que nós temos, desde que os dois se abram para isso, né? Sim. E como que vocês têm conseguido ajudar alguns casais com isso? Como tem sido? Então, Pode falar. a gente, nesse processo de ajuda, a gente atribui várias tarefas. Então, a cada sessão, uma vez por semana, a gente, de acordo com aquela situação, a gente atribui tarefas para quem está sendo atendido. Então, executando essas tarefas, o cônjuge, ele acaba vendo uma mudança de comportamento da sua parceira ou do seu parceiro. E aquilo chama atenção. Então, algo que aquela pessoa não fazia, passou a fazer, chama atenção. Opa, peraí, ela não fazia isso comigo antes, ou ele não fazia isso por mim. Tem alguma... Demonstra que a pessoa quer também, né? Sim, então é o que a palavra diz, né? A minha vida abençoada abençoa o próximo. Verdade. Então todos saem ganhando. E nessa, há a conquista do cônjuge, do parceiro, pode ser namorado ainda, né? Às vezes, dentro de um relacionamento de namoro, eles estão se conhecendo ainda. Então a gente consegue mostrar os caminhos, né? Dar a mão para a pessoa e falar, ó, você está vivendo né? aqui, você quer chegar nesse ponto aqui, que é o casamento? Para que isso aconteça, é assim, 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 conforme diz a palavra. Como o meu marido falou, lá não está detalhado, mas lá tem princípios, lá tem valores a serem seguidos. Então, siga esses passos. Nós seguimos e olha aqui o resultado, né? E tem também a questão do propósito, né? Então, o propósito, a gente precisa ter muito essa conexão com Deus para entender qual é o meu propósito, qual é o seu propósito. Esses propósitos se alinham. A gente costuma dizer que Deus, ele une propósitos, né? Sim. E tá aqui, né, a resposta de que realmente Deus une os propósitos. Deus une o propósito e nós precisamos perceber que Deus está unindo o propósito, então, né? Só que lá atrás a gente não sabia essa questão de propósito. Mas nós fomos, né, diante de Deus orando. Agora, você acha que existem muitas mulheres que elas idealizam no marido o que o pai delas foi para a mãe? Opa. Com certeza. É a grande maioria, né? E Com vice-versa. certeza. Idealizam, né? O homem também idealiza muito na esposa o que foi a mãe. Ou, eu vou mais fundo, não idealiza, quer o contrário, mas atrai aquilo que ela não queria. Que ela não queria. Isso acontece muito, né? Por causa de traumas, de histórias de vida. Então, a partir do momento que a pessoa começa a se autoconhecer, ela vai identificando os gatilhos, vai... Eu falo também da questão da comunicação, né? O que da a gente comunicação, comunica. isso. Porque a minha comunicação, eu lembro quando nós começamos a namorar, eu e a Bispa, a minha comunicação sempre foi muito clara. Uhum. Eu quero uma família. Eu quero namorar para casar. Amém. Eu quero uma família. Aqui foi assim. Assim também. Foi. E tem pessoas que... No boliche. Então, tem pessoas que não comunicam isso, né? Comunicam que eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero isso, eu quero aquilo. E a pessoa não percebe que ela está se comunicando, não é o que ela sente, mas é o que ela comunica, para poder dizer que é despojado, que está para frente e tal. E eu já tive atendendo pessoas com uma grande frustração na vida emocional e um caso de uma pessoa que gostava de um rapaz, o rapaz também gostava dela, e uma conhecida também gostava do rapaz. Então eram duas amigas interessadas pelo mesmo rapaz. Não estavam disputando, havia um interesse. E uma das amigas, que o rapaz também tinha um certo interesse por ambas, mas também não sabia, e uma das amigas comunicava uma vida totalmente despojada. Não, eu quero isso, eu quero fazer aquilo, eu quero aventura, eu quero subir a montanha, eu quero fazer acontecer. E a outra comunicava, eu quero uma família, eu quero me casar.
E o desejo do rapaz era uma família e casar. Então, na hora dele escolher, ele fala assim, bom, essa aqui eu gosto dela também, mas ela está me comunicando que ela quer subir montanha. Eu não quero subir montanha, eu quero casar. Exato. Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa comunicação, Exato. porque às vezes um relacionamento ele não dá certo, ou um relacionamento ele tem uma distorção no meio do caminho, porque sempre houve o quê? Uma comunicação equivocada. Então, eu acho que é muito importante a clareza, né? Sim. Porque uma comunicação incongruente, né? Ou uma comunicação truncada, ela é muito complicada. Porque às vezes é que você falou, às vezes as atitudes falam mais do que as palavras. Sim. A pessoa está falando uma coisa, mas o corpo dela, as atitudes comunicam outra. Perfeito. E eu acredito que um dos grandes pilares da vida bem resolvida, se pudesse colocar ali um dos primeiros, colocaria a comunicação. Porque a comunicação ela é a base. É fundamental. É fundamental. E você tem que aprender, e você já falou um pouco hoje da questão da linguagem do amor, e também existe linguagem de comunicação. Sim. E você precisa acessar a linguagem de comunicação correta do seu cônjuge. Porque se você também acessar a comunicação errada, vai dar ruim. Dá. Entendeu? Porque a pessoa não vai entender. Você está falando e a pessoa não entende. Às vezes o tom de voz... Perfeito. O tom de voz já é o suficiente para... O que você está falando? Pronto. Já quebrou a comunicação. Né? E quando a comunicação é quebrada, isso seja um estadista, né? Seja um presidente da república, seja um líder de uma nação, um líder espiritual, a forma com a qual ele se comunica com as pessoas, com os seus liderados, ou com o seu líder, enfim, ela tem que ser muito bem colocada. E eu vejo isso também dentro dos relacionamentos, que pessoas que teriam tudo para dar certo, mas começaram o relacionamento se comunicando errado. Perfeito. Né? E aí depois as pessoas reclamam. Mas também é algo que pode ser corrigido, né? Ó, vamos sentar aqui, me comuniquei errado. Aí entra a humildade. A humildade. Olha, posso falar a verdade? Eu sempre desejei isso, mas nunca te falei porque eu queria que você enxergasse. Você nunca enxergou. Ah, mas eu não enxerguei porque você me falava isso. Eu estava fazendo... Minha vontade também é essa. Vocês conhecem a história do casal que casou e o marido comprava pãozinho todo dia? Conhece essa história ou não? Eu quero aprender. Não. Eu vou contar para vocês. Tem reza a lenda, né? Que casou-se, casalzinho novo, jovenzinho, 20 anos, se casaram. E aí o marido foi na padaria e aí ele pegou o pão, sempre ele fazia a mesma coisa. Ele cortava o pão, né? Aí ele tirava o miolinho do pão, né? Tirava o miolo do pão dele e dava para a mulher, e uma vez ela comeu o miolo, ele viu ela comendo o miolo, ele disse, ela gosta do miolo. Então ele tirava o miolinho do pão, todinho do pão dele, passava a manteiga na parte que ela comia e colocava o miolinho do lado. Aí ela ia lá e comia. 50 anos depois de casado, já bem velhinhos, com 70 anos, 50 anos de casado, bodas de ouro. E aí ela pega e fala para ele assim, amor, hoje eu poderia comer o pãozinho sem miolo? Aí ele olha assim, assustado, assim, o olho dele começa a encher de água. E ela fala, por que você está chorando? Ele falou, não, porque ao longo desses 50 anos eu sempre morri de vontade de comer o miolo, mas como eu sei que você gosta, eu tirava o miolo do pão e dava para você. E ela começa a chorar, ela fala assim, amor, nesses 50 anos eu sempre quis te dizer que eu nunca gostei do miolo. Então assim, ele poderia ter comido o pãozinho com o miolo dele a vida toda, né, e ser feliz, mas faltou comunicação. Sim. Mas você está tocando um ponto muito importante, que o tempo não pode ser também justificativo. Você falou agora, pegando esse gancho do que você está falando agora, independentemente se você está casado 10, 15, 20, 30, é possível. É possível, totalmente. Você ter essa vida bem resolvida. É possível. E eu gosto Basta muito querer. E eu gosto muito, né, de falar com os homens, né? E a gente tem feito esse trabalho aí com os homens, porque é importante o homem ter esse entendimento, porque um dia eu ouvi isso de um grande homem de Deus, do nosso abençoado Bispo Rai. Falou, Cris, o dia que você jogar a toalha branca, o dia que você der o primeiro passo, você vai ver que tudo muda. Quando você mudar, vai mudar tudo. E foi o maior conselho que eu coloquei em prática no meu casamento, que fez toda a diferença. E eu tenho entendido aquilo. De ter tomado uma decisão de querer ser feliz. Então, isso é muito importante. Alguém na relação precisa tomar essa decisão.
É verdade. Que se nenhum dos dois tomar a decisão, não vai resolver. E tem pessoas hoje, eu me atrevo a falar, que talvez tiveram uma ruptura, cada um foi por um lado, e, né, que é o que ninguém quer dentro de um casamento, mas que não precisariam ter passado por isso. Perfeito. Né, porque faltou realmente sentar e resolver. Né? Eu não amo mais. O amor, eu sempre digo isso, o amor ele é uma construção. Sim. O amor é diferente da paixão. A paixão é algo, a paixão ela é avassaladora. Mas a paixão, por maior que ela seja, ela tende em algum momento a morrer. A paixão. Não é porque ela deixa de... Não, tem que manter a chama acesa. A chama que mantém qualquer relação acesa é o amor. Né? O amor é o que tudo crê, é o que tudo suporta, é o que tudo sofre, é o que tudo espera. É o amor, não é a paixão. Exato. Então, a paixão... Eu tive muitas paixões na minha vida. Recentemente eu tive uma paixão muito grande por uma moto. Uma paixão. Daqui a pouco essa paixão passou. Eu tive uma fase da minha vida que a paixão da minha vida era jogar futebol. Essa paixão passou. Então, paixão, algo avassalador, aquela paixão... Tem tempo, não é provisória. Ela é provisória. Perfeito. Só que as pessoas querem fazer da paixão... Porque ela é gostosa. Sim. Para a vida toda. Mas elas não percebem que mais gostosa do que a paixão é a construção do amor. Sim. Porque quando a paixão acaba, mas o amor já assumiu o seu lugar, o amor dá conta de manter, de conduzir. Sim. Não é que viraram amigos. É que é necessário que nos tornemos amigos, né? Porque a amizade é algo que você tem que ter dentro de um relacionamento. O que não pode morrer é o quê? É o carinho, é o desejo, né, do marido pela mulher, é o beijo, mas isso não está relacionado à paixão. O beijar, a vida sexual, isso é porque eu amo, eu quero estar perto, é porque eu amo, eu faço, é porque eu amo, eu abro mão de comer o meu miolinho, né, para dar para ela, é porque eu amo que eu vou para praia, né? É porque eu amo, eu venho morar na praia. Então tudo isso, na verdade, é uma construção que ela só pode ser construída a partir do amor. O amor é uma construção. Então, essa dica que eu queria dar para as pessoas é: não pense que é a paixão que vai manter o seu relacionamento. Ah, porque eu perdi a paixão. Na verdade, é quando nós não nutrimos o amor. Né? Quando nós não... Aí a gente não tem vida bem resolvida. Porque tem gente que se apaixona por qualquer coisa, se apaixona por uma paisagem, se apaixona por uma viagem, se apaixona por um óculos, se apaixona por um relógio, por um videogame, por uma pessoa, se apaixona por uma utopia. Por um pet. Né? Não, pela utopia de que alguém mostra na televisão, né? A vida de internet. Não é vida bem resolvida, né? A gente vê também, isso é um problema sério. É vida mal resolvida. A vida bem resolvida da internet, né? Que todo mundo é feliz. É a propaganda de margarina, né? Sim. Não vou citar o nome aqui, porque não é patrocinador nosso, obviamente, senão citaria. Mas aquela vida de margarina, né? Todo mundo sorrindo, aquele sorrisão. Essa não é a vida bem resolvida, né? Perfeito. Eu não sei quanto tempo nós estamos aí, se já... 1h35, o pessoal quer que a gente acabe. A gente fala, hein? E olha que tem muita história para contar. Agora eu queria a consideração final de vocês aí pra gente caminhar para esse finalzinho. Alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar, que você lembrou? Então, eu me lembrei que dentro desse método, né, que nós desenvolvemos, o método ele se chama método EPP, que significa especialistas em pessoas e problemas. Dentro deste método, nós fizemos vários módulos, né? E um destes módulos nós denominamos Master Núpcias, porque passamos, né, como dissemos, por essa experiência de ter tido relacionamento no passado, né? Nos encontramos, decidimos ter uma vida diante de Deus em santidade, namoramos 1 ano e meio desta forma, então nós conseguimos compilar tudo isso e, à luz da palavra de Deus, montamos esse módulo para pessoas que querem se casar e que gostariam de saber o que Deus diz a esse respeito sobre o relacionamento entre marido e mulher,
a sexualidade e também para aquelas pessoas que estão chegando, que se converteram recentemente e tinha uma vida totalmente, a gente fala mundana, né? Fora dos padrões bíblicos, volto a dizer, não de uma religiosidade, mas sim dentro de princípios e valores cristãos. Que norteiam a nossa existência. Exato. Né? E que querem conhecer como é essa vida diante de Deus, essa vida sexual, esse relacionamento diante de Deus. Então, montamos com vários módulos, né? Um para cada área da vida, e fazemos esse primeiro contato com a pessoa, entendemos qual é a história dela e onde ela se encaixa, qual a necessidade daquele momento. Uau, maravilhoso. E... Amém, né? Pastor Chegamos Cristo, aí ao final, só queria, suas considerações. Na verdade, agradecer mais uma vez essa oportunidade, esse papo aqui gostoso. A gente vai relembrando a história, né? Bom de vez em quando voltar, né? Da onde a gente veio, tudo que Deus fez, né? E a minha consideração final, eu acredito que é muito do que a gente falou hoje, né? Para as pessoas aí que estão nos assistindo, você que quer ter uma vida bem resolvida, você que ainda hoje é solteiro, que está namorando, que está pensando em construir uma família, é possível sim ser feliz, é possível sim amar, é possível sim você ter hoje ferramentas, né? Nós temos a palavra, mas nós temos hoje ferramentas que nos ajudam. Então, se você está aí precisando de uma ajuda, se você hoje se encontra numa situação, nós não podemos falar hoje por causa do tempo, mas também você que é viúvo, sim, também quer partir para uma segunda relação, você também tem o direito de ser feliz. Então nós estamos aqui à disposição, se você precisar, o Bispo Ricardo já falou lá do nosso canal, lá, né? @Vida Bem Resolvida, manda uma mensagem lá para nós, vai ser um prazer aí a gente poder estar te ajudando. E mais uma vez, meu amigo, obrigado. Eu que agradeço. Me sinto muito honrado de ter estado aqui com você hoje e de falar de uma coisa que é a nossa vida, do que a gente vive, a gente ama falar disso, de relacionamento, de amor. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de ter vocês aqui. Eu sei que outras oportunidades nós teremos para falar de outras tantas coisas, né? Mas, sim, meu agradecimento de coração, né? Sim. Sei que o assunto ele é muito vasto. Eu fico tentando aqui explorar o máximo possível. Falei bastante também, mas foi uma delícia. Eu quero dar um presente para vocês, porque todas as pessoas que vêm aqui não saem daqui de mãos vazias, né? Deixa eu ver. Esse aqui é do Pastor Cris, olha só. Isso aqui é um mimo do nosso patrocinador para vocês. Dá licença. Muito obrigada, Bispo. Pode. Vou te agradecer em libras. Muito obrigada. Olha, pegaram aí, como que se agradece? Não, de novo, agradece em libras de novo. Então, vou te ensinar como fala de nada, tá? De nada. Então, eu vou te agradecer. Muito obrigada. Assim? Muito obrigado. Aí você responde, de nada. De nada. Então, vai lá. Muito obrigado. Muito obrigada. Poliglota, né? Já fala mais uma língua. Posso colocar aqui? Pode, olha aí. Do nosso patrocinador, o boné. E vocês estão ganhando também uma caneca. Opa! Essa caneca. Poxa, eu não ganhei um boné, eu frequento a praia da Baixada Santista. Você usa o meu. Também. Não, ela usa o meu. Nós temos lá embaixo. Ela usa o meu. Não. Jamais. Compartilhamos. Não. Os dois vão andar. Olha, de mãos dadas. Nosso patrocinador, olha aí. Precisamos fazer um lote novo. Sim. De boné para viseira feminina. Viseira, quem sabe? boa. Nosso patrocinador, viseira feminina e boné para os homens. Aqui. Fica a dica aí, ó. Obrigado pelo presente. Obrigada. Graça e paz. Até o nosso próximo programa. Meu agradecimento sempre, né? Para os nossos patrocinadores Petra, WSNet e Habib's. Falando em Habib's, tem coisa do Habib's para nós? Sempre tem, né? A coisinha gostosa. Nossos patrocinadores sempre aí atuando junto com a gente. Meu muito obrigado e até o nosso próximo debate-papo. Até lá. Tchau. Um abraço.